Olá, saudações a todos que estão aí nos assistindo aqui no programa Músicas da Nova Era. E hoje a gente quer compartilhar um pouco com vocês um pouco mais, dos instrumentos que a gente utiliza no nosso trabalho de pesquisa de música medieval. Vamos focar hoje somente nos de corda dedilhadas, tá? Porque também utilizamos rabeca, enfim, já são as cordas friccionadas, com arco. Tem a gaita, mas hoje a gente quer falar só mais, sobre esses de corda dedilhada, como eu disse, que são as cítalas e o guitar. Isso, que foram instrumentos que a gente usou no último programa, que a gente falou das cantigas de Santa Maria, Então, como o nosso foco naquele programa estava sendo falar cantigas, sobre o repertório, Isso. a gente falou, depois a gente fala um pouquinho sobre os instrumentos. Então tá aí, chegou o momento, vamos apresentar trazer um pouco deles, pouquinho mais de perto para vocês esses instrumentos. Então, esse instrumentinho pequenininho aqui é o guitar, Ele é um instrumento pequeno, muito usado para fazer melodias e as melodias principais, tocar na região mais aguda. Então, existiam outros guitars, foram encontrados aí instrumentos maiores, um pouco maiores que esse, mas não era tão comum. Ele era para ser mesmo pequenininho, agudinho, fazer melodia. Ele tem poucas notas, Então não tem assim grandes, que nem o piano, que a gente tem oitavas, muitas oitavas. Ele é limitado, nessa questão, mas muito amplo com essa sua limitação também. Bom, diferente de outros instrumentos que você tem às vezes o corpo, uma peça, o braço, outra, ele é uma única peça escavada, Ele tem esse formato abaulado atrás e diferente de outros instrumentos que você prende as cordas na ponte, que é essa peça aqui, ele tem na parte traseira dele uns pinos, E as cordas são presas nesse pino, e isso dá uma diferença de sonoridade de quando é preso na ponte e não é preso na ponte. Por exemplo, os violões são presos em pontes, Então ele tem essa diferença. Aqui a boca do instrumento, ele tem essa roseta aqui, E os outros instrumentos como o violão, a gente tem essa boca aberta, e isso também muda a projeção do som, No braço dele, que continua sendo essa única peça, a gente tem essas divisórias que a gente chama de trastes, e aqui no caso são trastes móveis, eu posso movimentar isso, vai me dando uma diferença de afinação. Comparando de novo com o violão, a gente tem essas divisórias, esses trastes de uma forma fixas, E nesses espacinhos é que a gente vai tendo as diferenças de altura, De notas, que vão ficando mais aguda. As suas cravelhas, que são essas peças aqui, essa parte do instrumento fica sempre num formato de foice, Diferente do alaúde, que você tem essa peça virada aqui para a parte de trás, deitada. Então, isso fazendo uma relação com esse instrumento. Cordas, a gente se usava cordas de tripa, hoje em dia também podemos estar usando a corda de tripa, ela é um pouco custosa aí pra gente. E tem não tão ecológica, E não tão ecológica, e tem uma durabilidade muito pequena, por isso que foi se desenvolvendo e hoje se usa cordas de nylon, por exemplo, que tem uma durabilidade maior, ao contrário, E aqui eu estou usando uma corda que faz um meio termo entre o nylon, não é nem nylon nem tripa, Então, uma nigute. E usamos para tocar essa pecinha aqui, que seria uma espécie de uma palheta, só que chamamos de plectrum, Esse aqui é feito de osso. Na época podia se usar de osso, pena de um animal, ou duas penas juntas, ou madeira, ou o que se tinha, Marcelo? Isso, menos plástico, Isso, porque é um plástico já uma invenção já muito moderna. Então se usa esse plectrum, se apoia ele aqui sempre próximo ao corpo. Para tocar nós vamos dar uma demonstração aí do instrumento, como se toca. E tinham também variações, Tinha esse instrumento com duas cordas só, com três, com quatro, com simples, cordas simples, duplas, triplas.
o que seria corda dupla, tripla, né? Simples é quando você tem uma corda só. Aqui eu tenho um grupo, né? Eu tenho 4 cordas, mas elas são agrupadas de 2 em 2. Então, quando eu vou pressionar aqui para tirar as notas, eu tenho que sempre pressionar essas 2 juntas. Isso é o que a gente chama de corda dupla. Esse meu guitar, então, é de 4 cordas. E aí eu vou dar uma demonstração dele, vou deixar vocês aí com um vídeo que eu fiz especial aqui pro programa, mostrando o som aí, o timbre do guitar. Bom, acabamos de ouvir aí um pouquinho do guitar, né? Esse guitar feito aí no nosso século XXI, né? E como que a gente chega nessa construção, né, desses instrumentos? De várias formas. Uma delas é também as iconografias. As imagens que estamos mostrando, elas vão dando informações aí para os luthiers, tamanho, estilos, modelos, né? Então, a partir daí, uma das formas de se chegar, de se reconstruir esses instrumentos. E a gente tem aí 2 sobreviventes do guitar, né? É um guitar e um parente dele do leste europeu, que é o Kosba. Deixa eu ver se é Kobza. E esse aí, inclusive, foi encontrado numa latrina em Elbląg, na Polônia. E parece que ele estava praticamente intacto, né? Datado de 1350, né? E o outro foi encontrado na Europa Ocidental, né? Já na Alemanha, que foi feito por Hans Ott, que construiu em Nuremberg. Entre 1432 a 1463. Isso, e ele já tem um tamanho um pouquinho maior, né? Onde a gente percebe que a corda dele vibrante teria 44 centímetros, enquanto o anterior, o da Polônia, era aproximadamente 33 centímetros. Então, outro instrumento que vou mostrar para vocês é a cítula, que também foi bastante prestigiada e utilizada, né, pelos trovadores, pelos trouvères, e esse é um dos modelos, tá, que tem de cítula, porque assim como o guitar, tinha algumas variantes. E a cítula talvez tinha até mais, né? Porque se dizia que quando não era o guitar, naquele formato, o resto era cítula. Então aqui temos um deles, tá? Vocês estão vendo aqui, o corpo é um pouquinho maior do que do guitar, tá? Ele tem essa parte aqui, que é um desenho de uma flor de lis, tá? Só para vocês verem. Para que serve essa parte? Que aqui é para repousar o instrumento no local que a gente vai segurar, tá? A ponte dele, as cordas são amarradas aqui, diferente do guitar, que elas estavam presas na parte de trás. Daí vai passar pelo rastilho, tá? Passa igual no guitar e quase todos os instrumentos, né, de corda dedilhada tem a boca, tá? Uma roseta já com outro desenho.
A ideia desse instrumento também é ser uma peça única, tá? É uma escavado, enfim, que nem o guitar, tá? Daí o paraço. E aqui nós vamos ver que as cravelhas, elas estão para trás, já lembrando um pouco a família do oud e do alaúde, tá? E nesse caso vocês estão vendo 6, porque temos 3 cordas duplas. Como a Fernanda tinha explicado, aqui ele tinha 4 cordas duplas, né? E esses são 3. Aqui uma diferença é que enquanto no guitar e em alguns outros instrumentos ou não tem traste ou tinha os trastes móveis na época, o guitar, a cítola já apareceu com a ideia do traste fixo, tá? Então até tem alguns descrito, né, que uma das funções disso era realmente manter o instrumento afinado, né, para ajudar no cantor a se manter afinado, tá? E por essa questão então de termos um pouco menos de corda que outros 3 e uma região um pouquinho, né? Na verdade eles têm o mesmo número de casas, tá? Então a possibilidade dele melódica é um pouquinho também menor do que do guitar, tá? Porém, como a Fernanda antes ressaltou muito bem, não deixa de poder ser ampla dentro dessa parte de limitação, isso. E também com essa característica, vamos perceber que um dos grandes utilização dele seria para fazer o quê? O apoio da música, tocar aquilo que nós chamamos de drone, que o drone seria o quê? Uma base, né, uma nota que sustenta enquanto a melodia vai acompanhamento, um acompanhamento mesmo. Tá? Então ele era bastante utilizado sim para estar se acompanhando os outros instrumentos, os cantores, embora também ele possa fazer um solo, tá? Então também vou deixar um videozinho para vocês estarem apreciando um pouco do som da cítola. Bom, então assim como fizemos com guitar, deixamos aqui algumas iluminuras, umas iconografias, estátuas, também com a cítola, né, para a gente ver as fontes de onde os luthiers podem se embasar para reconstruir esses instrumentos. E também temos aqui um exemplar, né, da época, que está no Museu Britânico. Inclusive, por muito tempo, esse exemplar que está aí na foto foi tratado como um guitar, né? Então, Warwick Castle Guitar, só que hoje ele já é definido como uma cítola, né? E só que esse teve uma reconstrução, tá? O tampo dele não é original, é um tampo até que se assemelha de violino. Então, o que seria o original dele mesmo seria a estrutura, né? O corpo e o braço dele. Bom, então nisso também tem mais um instrumento que a gente quer compartilhar e que utilizamos bastante, inclusive foi o primeiro medieval que entrou no Lamensoft, que no início eu chamava de sistre e depois eu fui descobrir o nome cítola para ele, né? Então, diferente do outro, foi como a gente falou, olha, ele já é maior, tá? A construção desse é um instrumento, um outro formato, já vi desses formatos também, mas um pouquinho menor, então, como a gente está falando, né?
variavam os Varia tamanhos, demais, varia muito os tamanhos, tá? Região. A quantidade de cordas, esse tem 4, como o guitar, tá? Inclusive é interessante que esse tá também apoiado atrás, porém não como o guitar, né? Aqui fez uma estrutura para se amarrar as cordas, então ele não tá pregado, tá? Já nesse modelo, o luthier deixou somente a boca aberta e os trastes são móveis também como o guitar. E aqui, cravelha tá a mesma estrutura, e aproveitar também aí para, né, falar que quem construiu todos esses instrumentos para nós foi o Roberto Guimarães, um luthier que virou um grande amigo. Ele é de Itaúna, em Minas Gerais. Ele é especialista nos instrumentos do Barroco, da Renascença. E ele aceitou o desafio, né, quando nós propusemos para ele: pô, Roberto, você podia estar fazendo esses instrumentos para nós? Porque é muito difícil, né, termos acesso a esse instrumento, às plantas dos instrumentos, a informação. Então é tudo de desenho que pedimos para trazer. E o luthier querer se arriscar para um instrumento que nunca viu ao vivo. É muito difícil. Quer ver uma coisa, qual né? que é o som? Né? Então a gente mostrou algum material que a gente tinha, né? Óbvio que quando foram a Cítola e o guitar, a gente já tinha ido para a Espanha para o curso, nós já tínhamos tido contato com os instrumentos. Mas a gente teve contato com os instrumentos, não ele, né? É verdade, mas pudemos trazer fotos, tocamos, sim, né? Trouxemos mais referência, mas ele mesmo não ele teve não sentiu. ao vivo, né, para sentir. Então, fica aqui também o nosso agradecimento ao Roberto Guimarães, e para já, num futuro, ele vai estar aqui, falando um pouco das construções. É uma figura ímpar aí no mundo, demais. Então é isso. Então conheceram alguns dos instrumentos que nós utilizamos, né, para estar interpretando a música antiga. E assim como outra, eu vou deixar uma música, vou tocar um pouquinho da Cítola sozinha, a Cítola Sistri, para vocês conhecerem também um pouco ela sozinha, né, sem outros instrumentos juntos. Esses instrumentos, eles eram usados em serviços religiosos, eram usados para dançar, para cantar, ou de forma instrumental, como dueto, como trio. E aí nós vamos deixar para vocês, então, uma música instrumental que a gente fez aí com esses dois instrumentos, com a cítara e com o guitar. Um concerto que a gente fez em Porto Alegre, em novembro, lá no Instituto Ling, onde a gente executou essa música aí. É uma dança, uma duktia, né? É um dos tipos de dança, né? Uma das poucas, né, danças em músicas instrumentais da época que estão escritas, né? Isso, temos os manuscritos. Temos o manuscrito dela.
então uma pequena demonstração aí desses instrumentos que a gente tinha prometido aí falar um pouquinho e apresentar eles, depois mostrar. Vai ter muito mais, né? Tem muito mais outros instrumento pra gente falar. Né? Aos pouquinhos a gente vai estar trazendo. Se por acaso a gente não falou alguma coisa que falou, pô, deixou curiosidade. Deixou curiosidade. Né? Como fazer. Não hesitem em perguntar. Pode deixar aí nos comentários, perguntar. Nós vamos ter um prazer em responder e estar mostrando, porque às vezes é tanta coisa que a gente quer mostrar e às vezes tem alguma coisa que fica sem, que fica faltando. E se você gostou aí dessas informações, de conhecer um pouco desse instrumento, deixa o seu like aí pra gente, tá bom? Né? Apoia aí esse trabalho que a gente tá fazendo. Sim. E então, de final, vamos deixar também novamente mais uma música instrumental, uma outra dança, que é uma Stampede, tá? Uma Stampede real, 7ª Stampede. E aproveitando hoje, né, as músicas, né, Fernando, hoje ficou tudo instrumental, porque o propósito era vocês conhecerem mais a sonoridade desses instrumentos que nos encantam tanto. Espero que a vocês também e a gente tem outros vídeos também, tocando, cantando eles com outras combinações de instrumento lá no canal também do Olamen Só, que vocês podem estar apreciando essas outras combinações. É isso, gente, por hoje, e espero que tenham gostado. Até a semana que vem.